Olá, muito bom dia, Mato Grosso do Sul. Hoje, terça-feira, 16 de julho, começa agora o programa Primeira Discussão. Hoje, início de semana e de muito trabalho aqui no Legislativo Estadual. Agora tivemos aprovação na última quinta-feira de 8 projetos de lei, a maioria do Executivo e 2 da mesa diretora. E ao meu lado, Thiago Frison, aqui no Primeira Discussão. Muito bom dia, Thiago. Muito bom dia, Gustavo. Muito bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o Primeira Discussão ao vivo aqui pela TV Alemes. Bom, agora vamos já iniciar falando dos projetos que foram aprovados na última quinta-feira. Já iniciou falando do projeto 120 do Executivo, em segunda discussão, que estabelece prioridades e metas da administração pública estadual, visando a elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2025, com receita total no valor corrente estimada aí de pouco mais de 26 bilhões de reais. É a LDO, né, Gustavo? Que inclusive volta hoje em redação final, na sessão do dia. Na verdade, todos os projetos votados na última quinta-feira, o que foi votado em segunda, no caso da LDO, vai voltar em redação, volta em redação final, e os demais projetos que foram apreciados em primeira discussão vão voltar na sessão de hoje em segunda discussão. Bom, como o Gustavo falou, então, esse primeiro item, né, o segundo item é uma medida, inclusive, muito apreciada e bem recebida pelos agentes de saúde, mas a gente explica um pouquinho melhor daqui a pouco, que é o projeto de lei de número 143, encaminhado pelo Poder Executivo, aprovado na quinta em primeira discussão, e que traz um reajuste no adicional de produtividade dos agentes comunitários. A gente volta a falar disso daqui a pouquinho. Também do Poder Executivo, o projeto de lei número 144, em primeira discussão, que tem o objetivo principal aí de contratação de operação de crédito até no valor de 30 milhões e 525 mil reais com a Caixa Econômica Federal, mediante aí garantia prestada pela União pela realização do programa habitacional. É uma melhoria no programa habitacional aí aqui de Mato Grosso do Sul, tentando aí, já tem esse programa no governo federal, e agora o Executivo aqui de Mato Grosso do Sul, ele traz, né, para fazer essa melhoria nos programas habitacionais para quem mais precisa, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade social. E também na mesma seara, Tiago, temos a aprovação do projeto de lei número 145 do Executivo, que autoriza, né, o Executivo Estadual a realizar uma conta proposta, uma conta garantia, quero dizer, ou seja, uma segunda garantia no empréstimo da Sanesul, que é uma empresa estadual, com a Caixa, uma operação de crédito aí no valor equivalente a a 100 milhões de reais. De acordo com a proposta, os recursos federais obtidos serão destinados aí às intervenções no âmbito do programa Avançar Cidades, de saneamento para todos. É uma melhoria no saneamento básico aqui de Mato Grosso do Sul. Pois é, Gustavo, além desses projetos que você falou, né, o quinto item votado na sessão da última quinta-feira foi o projeto de lei de número 148, também do Poder Executivo, discutido, votado e aprovado em sua primeira discussão, e que traz algumas mudanças na legislação fiscal do Estado, inclusive autorizando o Poder Executivo, o Fisco Estadual, a fazer presunção de incidência de ICMS sobre algumas operações. A gente volta também, todos os projetos, a falar mais uma vez, eu explico melhor já quando a gente for falar dos projetos pautados para hoje. Bom, o projeto de lei 149 também foi aprovado em primeira discussão, falando sobre esses reajustes, né, autorizando aí a redução de algumas multas e também de alguns juros para quem realiza esses pagamentos à vista, e vamos falar mais deles já nos projetos que estão pautados para a ordem do dia de hoje. Pois é, e esse refis, Gustavo, né, como é o nome popular dele, né, muito elogiado pela cadeia produtiva, né, inclusive porque ele traz hipóteses que não eram tão frequentes nos refis apresentados nos anos anteriores pelo Poder Executivo, algumas possibilidades de renegociação, inclusive até de Fundersul, coisa que não estava incluído nos refis anteriores. Como o Gustavo falou, a gente volta a falar dele daqui a pouquinho. O item de número 7 a autoria da mesa diretora, o projeto de lei de número 152, discutido, votado e aprovado em sua primeira discussão, que trata do novo estatuto dos servidores dos servidores públicos do Poder Executivo, não, do Poder Legislativo, né? Um texto que, na verdade, organiza a vida funcional de todos os servidores do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa, um texto
que havia sido atualizado pela última vez há mais ou menos 10 anos. Dessa vez contou, inclusive, com a participação de representantes dos servidores públicos do quadro efetivo da Assembleia Legislativa. Matéria aprovada em primeira discussão, volta para análise em segunda discussão na sessão de hoje. E também, falando sobre a estruturação e modernização desses cargos e carreiras, temos o projeto de lei 153, também da mesa diretora, que volta hoje para os itens que estão pautados. São projetos que tramitam juntos, né, Gustavo? A gente tem o Estatuto dos Servidores, que é a regra da vida funcional, e temos o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que é o projeto de lei de número 153, que na prática organiza as nomenclaturas das funções, quais funções existem dentro da Assembleia Legislativa, matéria que também volta para análise hoje em segunda discussão aqui no plenário Júlio Maia. Bom, Thiago, agora vamos falar dos projetos que estão pautados. Esses sim são 10 projetos, né? A maioria que a gente já citou aqui, a gente vai explicar melhor um pouco mais agora. O item 1 é o projeto de lei do Executivo 120, a sua redação final, que é a LDO, para o exercício de 2025, com pouco mais de 26 bilhões de reais. Pois é, Gustavo, a LDO ela traz os princípios que o orçamento que vai tramitar no segundo semestre aqui na Assembleia, que princípios a LOA tem que respeitar, quais são as prioridades de investimento, isso também está na LOA, a LDO indica e a LOA executa, né? Porque a LDO na prática, ela dá o norte, ela direciona o orçamento do ano que vem. Ele tem que, qual que é a diretriz, qual que é a base dele? Quem dá isso é a LDO, que vai ser aprovada hoje em redação final, para daí sim seguir para a sanção do governador Eduardo Riedel. 26,4 bilhões de reais a arrecadação prevista para o ano que vem, um crescimento de mais ou menos 3,5%, Gustavo, se comparado a esse ano. Se a gente pegar, inclusive, em 10 anos, o orçamento do Estado cresceu quase 10 bilhões de reais, um crescimento muito robusto, né, que reflete o crescimento de Mato Grosso do Sul também, mas a expectativa da LOA é de 3,5% a mais se comparado a esse ano, mas números que serão confirmados com a apresentação da LOA no segundo semestre. A apresentação é feita pelo Poder Executivo e é discutida e votada e aprovada aqui pelos deputados estaduais. Bom, Thiago, agora o item 2 é o projeto de lei número 100 do Executivo, é aquele em relação a funções, né, do apoio de desenvolvimento da educação básica, que é um repasse do Executivo para a educação básica aqui de Mato Grosso do Sul. Ele foi, dentre as alterações, está estabelecida a previsão de pagamento de diversos tipos de bolsas relacionadas aí aos programas da FADEB aplicados à educação básica. A FADEB ela é uma fundação, como você explicou, de apoio à educação básica, existe desde 2021 aqui em Mato Grosso do Sul, e esse projeto de lei em específico está criando bolsas para pesquisadores do ensino superior, para que eles desenvolvam projetos e possam depois levar nas escolas de educação básica, colocar na prática esses projetos que eles pesquisaram, e também projetos dentro das próprias escolas. Então, vem agora alterações na lei que criou a FADEB para permitir a concessão dessas bolsas, permitir que o envolvimento do ensino superior para fazer andar ainda mais a educação básica aqui em Mato Grosso do Sul. É uma das bandeiras, né, Thiago, desse governo, é uma educação mais forte, mais robusta aí, que vai trazer dinheiro, a economia vai rodar justamente com esse A educação pessoal. é a base, né? Exatamente. O projeto de lei de número 128, Gustavo, foi apresentado pelo Tribunal de Contas aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, vai ser analisado hoje em segunda discussão pelos deputados estaduais e que traz atualização sobre a estrutura de cargos do poder, aliás, faz parte do Poder Legislativo, né, o Tribunal de Contas, então atualiza o quadro do Tribunal de Contas, algumas mudanças de nomenclatura, Gustavo, mas uma das principais alterações nesse texto apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado é a criação de cargos relacionados às carreiras da tecnologia da informação, que o Tribunal de Contas alega que esse quadro de funcionários, da maneira que ele existe hoje, ele é mais antigo, precisa se adaptar, inclusive às questões de processamento de dados, respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, então é necessário um reforço no quadro relacionado à tecnologia da informação, é uma das mudanças, e tem outras também, com correção de nomenclatura, a troca do nome que era antes auditor estadual, agora é auditor de controle externo, né? Algumas nomenclaturas pontuais que são ajustadas nesse texto, mas em geral são pequenas mudanças e a criação, como eu falei, mais robusta na questão de tecnologia da informação. É uma modernização, né, Thiago, desses planos de É uma resposta, né, a essa modernização por todos os órgãos vêm passando, né? Exatamente. O Tribunal de Contas vem fazer essa adaptação. Bom, agora o item 4 é o projeto de lei 143 do Executivo também, em segunda discussão, que promove alterações nas regras de distribuição do incentivo aos agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias
agentes de saúde pública, de vigilância epidemiológica e nos guardas de endemias. O valor de incentivo estadual a ser pago passará de até 100% do salário mínimo, cujo incentivo será composto de um valor fixo equivalente a 15% do salário mínimo vigente, acrescido de um valor variável aí que será pago de forma escalonada até 2026. Esse escalonado por quê, Gustavo? Hoje, esse incentivo que é pago pelo Poder Executivo a todas as carreiras de agentes, ele já existe. Só que ele é pago em até 50% do salário mínimo. Essa mudança proposta aqui por meio do projeto de lei de número 143 pelo Poder Executivo, que como o Gustavo falou hoje, vota em segunda discussão, que é aumentar até 100%, ou seja, vai dobrar esse adicional de produtividade que está diretamente relacionado à produtividade desse agente comunitário de saúde. Não é um recurso que vai ser acrescentado na remuneração do servidor só por ele estar trabalhando, mas diretamente relacionado à produtividade, ao atendimento que esse agente presta à população. Então, esse aumento de 50% para 100%, como você explicou, é esse escalonamento que vai acontecer nos próximos meses. Ele foi muito bem visto, né, pela categoria. Né, a categoria recebeu muito bem esse aumento no adicional. A gente vai agora, então, Gustavo, para o quinto item, o projeto de lei de número 144, também apresentado pelo Poder Executivo. Já falamos sobre ele, né, que foi apreciado na última quinta-feira, dessa vez volta em segunda discussão, e que autoriza a contratação de na prática, um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, dentro do PAC, do que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, uma linha de financiamento específico para a remoção, uma tentativa de acabar com as favelas, né? Então, o empréstimo é de 30 milhões, cerca de 30 milhões 500 mil reais para a construção de moradias aqui em Campo Grande. Bom, agora o projeto de lei 145 do Executivo, em segunda discussão, que autoriza aí o Poder Executivo a prestar uma contragarantia, né, uma segunda garantia à União em uma operação de crédito feita pela Sanesul, a empresa aqui de Mato Grosso do Sul, com a Caixa Econômica Federal, no valor de 100 milhões de reais. Segundo a proposta, o objetivo dessa operação de crédito aí permitirá acesso aos recursos federais destinados ao financiamento de melhorias na ampliação de serviços de saneamento básico nos municípios operados aqui pela Sanesul. Existe um marco legal do saneamento aqui no Brasil, Gustavo, que ele prevê, salvo engano, até 2033, que todos os municípios precisam atingir quantitativos mínimos de saneamento, de oferecimento de água, e recolhimento de esgoto. A Sanesul quer cumprir esse prazo até 2031, ou seja, antes do prazo dado pelo marco legal. E esse recurso, que não é um empréstimo do governo com a Caixa, como você bem explicou, é um empréstimo da Sanesul, que é uma empresa pública com a Caixa. O governo do estado está prestando uma segunda garantia à União, que é a primeira garantidora desse financiamento da Sanesul com a Caixa. E justamente para atingir esse marco legal antes do prazo, né, que a Sanesul quer aprimorar a estrutura dela, quer reforçar, modernizar a estrutura que já existe, essa empresa que atende a maioria dos municípios aqui em Mato Grosso do Sul na questão de abastecimento de água, também a questão de água e esgoto. Então, essa contragarantia, na verdade, é para que a Sanesul possa, e ela como empresa pública que vai acabar pagando esse empréstimo e não o governo do estado. Mas o governo do estado precisa oferecer essa contragarantia. Bom, o item 7, o projeto de lei 148 do Executivo, ele tem o objetivo principal de aperfeiçoar as regras que envolvem a instituição e cobrança do ICMS presumido, a aplicação de benefícios fiscais nas cobranças do diferencial de alíquotas do ICMS e o pagamento do tributo feito aí dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Pois é, acho que uma das grandes mudanças, Gustavo, nesse texto em específico, que traz essas mudanças às regras fiscais, é a presunção de incidência de ICMS. Que o governo justifica? Hoje tem muita forma de pagamento, tem o PIX, tem o débito, tem muita maquininha e tudo mais. E às vezes a movimentação financeira daquela empresa não é compatível com a mercadoria que ela apresentou. Está a menos, por exemplo, né? Mas os balanços oficiais não é compatível com a mercadoria. Então o que o governo vai fazer? O que pretende fazer a partir de agora? Houve uma movimentação de mercadoria. E a partir dos dados que são cadastrados pela empresa, que são fornecidos pelos bancos no Sistema Financeiro Nacional, deduzir que houve venda da mercadoria, mesmo que não haja o registro oficial, de maneira oficial, junto ao fisco estadual. Ou seja, então ele vai presumir que houve venda de produto e vai incidir o ICMS de maneira presumida. Mas tem exceções.
empresas que prestam serviços, elas não vendem produtos, não recolhem ICMS, recolhem ISS. Então, elas fogem da regra. Substituição tributária, que é quando um produto, o ICMS daquele produto é pago na compra do fornecedor, não na hora que está vendendo para o cliente final. Então, as empresas com produtos de substituição tributária também ficam isentas dessa questão da presunção de ICMS. Mas é uma das grandes mudanças. Também tem itens de papelaria. Elas deixam de fazer parte do rol de produtos com substituição tributária. São algumas mudanças aí que o projeto de lei de número 148 traz, Gustavo. E também, né, Thiago, na mesma seara, o projeto de lei 149 diz respeito ao pagamento de ICMS e também de refis correspondentes aí a fatos gerados ocorridos até 31 de dezembro de 2023. Pois é, muitas mudanças, mas as principais para a gente destacar, Gustavo, no redação final a gente também sempre costuma trazer depois da sessão, esmiuçar um pouquinho mais, mas além do parcelamento, né, que pode chegar a 80% de desconto nos juros e 40% nas multas para quem fazer o pagamento à vista, mas para quem fazer o parcelamento, que pode acontecer até 60 vezes, também tem um desconto bem interessante, mas uma questão interessante, Fundersul, quem paga Fundersul pode recolher o ICMS depois de vender o produto, mas se também não paga o Fundersul, perde esse direito. Então, vai poder ficar em dia e voltar a ter esse benefício tributário. Empresas que têm benefícios fiscais em Mato Grosso do Sul, mas não cumpriram outras obrigações, elas perdem o benefício fiscal. Mas se aderirem ao refis e fizerem o pagamento, a adesão do refis ao pagamento à vista ou o pagamento da primeira parcela. Feito isso, também volta a ter esse benefício fiscal. Ou seja, um refis muito completo, muito elogiado pela classe produtiva, justamente por essa dimensão, possibilidade de voltar a ter benefício fiscal com a adesão. Bom, o item 10, o 9 e 10, que é o projeto de lei 152 e 153, diz aí, é da mesa diretora, né? E em relação aí sobre o Estatuto de Planos de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos aqui do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul. Esses dois projetos, como eu expliquei, né? O 152 traz todas as regras da vida funcional dos servidores públicos, né? O 153, o Plano de Cargos e Carreiras, a conquista dos servidores públicos ligados ao Poder Legislativo, como eu falei, matéria também que tramitou com diálogo com a categoria, trouxe avanços para os servidores efetivos, para os servidores também que ocupam cargos em comissão. As duas matérias, tanto 152 como 153, vão ser analisados hoje em segunda discussão. Gustavo, sessão, inclusive, a mesa diretora já está ocupando o espaço dela. Hoje, muitas matérias estão pautadas, 10 projetos de lei pautados para a sessão de hoje. A mesa diretora aguardando a chegada dos deputados estaduais para começar esses trabalhos. Com certeza, deve ser uma sessão bastante movimentada aí, com vários projetos na pauta de hoje. Exatamente. Muito obrigado, Thiago, pela sua participação. Bom, mais informações você pode acompanhar no site oficial da Casa de Leis, al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV do Estado do Pantanal. Tchau.